Oi, quanto tempo, né? Pra quem não me conhece, eu me chamo Zedin e aconteceu algo que eu realmente não esperava. Eu tô gravando um vídeo sobre algo do Netflix. Eu realmente achava que eu era mais underground que isso. Brincadeiras à parte, saiu recentemente o filme Rua do Medo 1994, que faz parte de uma trilogia junto com Rua do Medo 1978 e Rua do Medo 1666. Os três são filmes de terror baseados na série de livros Fear Street, do autor R.L. Stine, que eu não tenho certeza se é assim mesmo que fala o nome dele, mas vamos seguir assim. Se você é como eu e nunca ouviu falar dessa obra, provavelmente você conhece um outro trabalho dele, Goosebumps, que eram histórias de terror para crianças. Mas o filme Rua do Medo 1994 e o resto da trilogia pegou classificação mais 18. Eu já vou começar admitindo pra vocês que eu gostei do filme, mas isso não quer dizer que por o filme ser de terror automaticamente eu vou gostar dele. Tem uns aí inclusive que eu preferia nem ter visto. Nesse vídeo eu vou falar algumas referências, teorias e botar pra fora algumas das coisas que eu acho sobre o filme. Só uma coisinha antes de começar. Esse vídeo vai ter spoilers do filme Rua do Medo 1994 inteiro. Então pra você não ficar boiando, vai lá e assiste ele. Além disso, o filme é bem mais leve comparado com outros filmes de terror. Então se você for uma pessoa mais assustada, pode relaxar que no máximo você deve infartar só umas 3 vezes. E aí, já assistiu? Ótimo. Bora voltar com o vídeo. A primeira cena se passa nesse shopping, com a personagem Heather no fim do seu expediente de trabalho. A esse ponto, o filme não tinha mostrado como que aconteciam as mortes nele. Até o momento que esse cara com a máscara de caveira aparece, instantaneamente eu já pulei da cadeira igual uma fã de K-pop falando: pera aí, isso aí é um slasher? Pra quem não sabe, slasher é um subgênero de filme de terror onde tem um assassino que aos poucos vai matando os personagens um por um. Dois exemplos famosos desse tipo de filme é o Sexta-feira 13 e o Halloween. A primeira impressão que eu tive desse assassino com máscara de caveira, que no filme é revelado que seu nome é Ryan e ele é um colega de Heather, foi que ele me lembrou bastante de um outro assassino conhecido como Ghostface, do filme Scream, ou Pânico, em português. À primeira vista por conta de sua arma e da sua aparência, mas outra semelhança é o método que ele usa para atacar. Ele se esconde e se aproxima de suas vítimas sem que elas percebam, igualzinho o Ghostface. Ele também tem uma pitadinha de Michael Myers do filme Halloween, com todas essas cenas que ele aparece em pé em um local e por um instante que a vítima perde a visão dele, ele desaparece. Mas isso não é uma coincidência. Tudo isso que eu falei é uma referência e foi totalmente intencional. E tudo isso ficou claro na cena final do shopping, onde o assassino corre atrás da Heather esfaqueando ela e nos seus últimos momentos ela tira a máscara dele para revelar quem ele é de verdade. Igualzinho na primeira cena do Pânico de 1996. Sensacional. Adorei a referência. Logo em seguida aparece o título, e se você está assistindo pela primeira vez, é bem provável que você não vai notar, mas fica passando de fundo fotos e notícias sobre os acidentes que aconteceram anteriormente na cidade de Shadyside, que é a cidade que se passa o filme. Apresentando os personagens, temos nosso grupo de amigos que vão ter que reunir esforços para sobreviver durante todo esse massacre. Temos a protagonista Dina, que eu pessoalmente odiei ela. A personagem, é claro. Mas isso não é ruim, e logo logo vocês vão saber por que disso. Samantha, ou apenas Sam, que eu não sei se eu sou uma porta ou se realmente foi intencional botar um apelido unissex nela para me fazer ter dúvida se o ex da Dina é um homem ou uma mulher. Josh, o garoto que leva a história pra frente porque ele teoricamente tem um conhecimento inútil, mas que se mostra muito útil nessa situação específica, igualzinho aconteceu no filme Malditas Aranhas. Kate, a amiga da protagonista que eu tinha 100% de certeza que ela ia morrer. E por fim, Simon, que minha cabeça também dizia que ele ia morrer, mas meu coração queria dizer que não. Para quem não entendeu como todos os massacres acontecem, a história é que uma bruxa chamada Sarah Fear, antes da sua morte por enforcamento em 1666, fez um pacto com Satã para que ela continuasse viva. Nisso, o ritual envolvia ela cortar fora sua própria mão, que era considerada amaldiçoada, e assim, mesmo depois de sua morte, ela conseguiu manter o controle das terras de Shadyside, mesmo do além. Uau, uma entidade que controla um grupo de assassinos? Onde será que eu já vi isso? De tempo em tempo, ela escolhe certos indivíduos para do nada se tornarem assassinos sob seu controle. Não se sabe se a pessoa precisa cumprir algum tipo de requisito para isso acontecer, mas dos exemplos que temos atualmente são do Ryan, que é o assassino mascarado, que um pouco antes dele começar seu massacre, ele escutou alguém o chamando, inclusive achou que era a própria Heather que havia falado com ele, e a Sam, que também escuta alguém chamando por ela no quarto da Dina e logo em seguida pega aquele pedaço afiado de baqueta, que por sinal eu tinha total certeza de que seria utilizado assim que eu vi ele aparecendo na cena final, e enfia na barriga da sua namorada. Outro detalhe é que nas duas cenas existem insetos no ambiente. Em nenhum momento no filme aparecem insetos, mas nessas duas cenas específicas apareceram insetos. Um no pescoço do Ryan e alguns insetos voando ao redor de Sam. Talvez eles sejam um meio que a bruxa utiliza para se comunicar com os vivos, mas infelizmente não tem muita informação para trabalhar com isso. Provavelmente a gente vai ver a origem de outro assassino em Rua do Medo 1978, com um assassino que esconde o seu rosto com um saco e usa o machado como arma.
E vendo mais uma pessoa se tornar o assassino, talvez a gente tenha essa mesma cena com os insetos e consiga ter uma ideia melhor se isso realmente está impactando em alguma coisa. Por sinal, esse assassino pode ser uma referência ao filme The Town That Dreaded Sundown, mas na minha opinião eu acredito friamente que ele é uma referência ao assassino Jason, do filme Sexta-feira 13, parte 2. Se eu estiver correto em relação a essa referência, pode esperar que em Rua do Medo, 1978, ele deve matar com certeza uma pá de adolescente transando. Será que eu posso falar isso no YouTube sem ser desmonetizado? Ah é, e por falar de adolescente se pegando, eu entendo que isso já é um clichê, mas a cena que todo mundo vai trocar de roupa e começa a rolar um surubão, por que isso é tão frequente em filme de slasher? Tem a porcaria de 3 assassinos atrás de vocês, controla o que vocês têm na calça e pensa em como vocês vão sobreviver, por favor. Antes de voltar a reclamar sobre como os personagens de filmes de terror são burros, tem o último assassino que é a Ruby Lane, a mulher que corta as pessoas enquanto ela canta uma música. Eu não faço a menor ideia se ela é uma referência de alguma assassina de algum filme. O que eu cheguei mais perto a alguma semelhança é que a forma dela andar e de atacar é bem parecida com a fantasma tailandesa Belly, do jogo Home Sweet Home. Mas eu tenho certeza que essa não foi a referência. Eu não consegui encontrar nenhuma referência justa para essa personagem. Mas se você tiver alguma ideia ou tiver alguma informação que eu não tenha noção, por favor, comenta aí nos comentários que eu tô bastante curioso. Para finalizar as referências, apesar de não ser nada demais, alguns filmes que existem na vida real foram mencionados. Tipo na hora que o xerife Nick zomba das meninas falando sobre o Ryan voltar à vida, mencionando os filmes Madrugada dos Mortos e Noite dos Mortos Vivos. Também tem a hora que o grupo está mexendo nos ossos da bruxa e o Simon sugere enterrar de novo igualzinho fizeram em Poltergeist. Por fim, as teorias e as coisas que aconteceram que ficaram em aberto. O policial Nick já passou por tudo isso uma vez e ele conhece alguém que também passou por isso. Dá pra ver isso na cena que ele escreve uma mensagem no papel e joga pela porta de uma casa. Mas o que ficou em aberto nessa cena foi: quem é a pessoa que vive nessa casa? Será que é um personagem novo? Pode ser também o pai da Dina, que é citado múltiplas vezes, mas nunca aparece? Ou talvez possa ter sido até mesmo a casa da Behrman, que é a sobrevivente do massacre de 1978. Falando da Behrman, o próximo filme deve ser exclusivamente dela contando a história dos acontecimentos de 1978 no acampamento Nightwing. E para isso, se a história tiver algum padrão, provavelmente também vai aparecer 3 assassinos nesse filme. Com toda certeza, um deles é o Mascarado de Machado, que, como eu já disse, devemos ver quem ele é por debaixo dessa máscara. E os outros 2 que são inteiramente chutes meus, o assassino Billy Barker, que o máximo de informação que eu consegui dele foi pela notícia no jornal, que tudo indica que ele é ou era uma criança deformada, que matou seus pais e começa seu massacre com um taco de beisebol. E isso de criança deformada vemos em Sexta-feira 13, com o Jason, mas eu sinto que tem uma outra referência que eu não identifiquei ainda. E por fim, um assassino de meninas, o Grifter, que eu não tenho nenhuma informação dele, mas o meu tiro no escuro é que ele seria um assassino mais no porte do Michael Myers, do filme Halloween. Um cara grande, forte, difícil de derrubar e que se ele botar a mão em você, com certeza vai ser muito difícil de soltar. 2 assassinos que foram mencionados, mas que eu acho que não vão aparecer nesse próximo filme, são o assassino de Humpty Dumpty e o Leteiro Maluco. Esse meu chute também é um grande tiro no escuro, mas é sério, não dá pra levar a sério esses 2, olha esses nomes. Como último assassino temos Cyrus Miller. Com toda certeza ele vai aparecer no Rua do Medo 1666. E deve ter sido o primeiro alvo da bruxa. Um detalhe sobre os assassinos é que deu pra notar que eles tinham 2 estados. O primeiro momento que eles enlouquecem e matam todo mundo à sua volta, que é a origem da maioria dos massacres por sinal, e quando todos queriam matar a Sam. Durante esse primeiro estado, qualquer um poderia ser sua vítima. Mas durante o segundo, deu pra notar que se você não entrar no caminho dele, eles ignoram você completamente. Mas não sabemos ainda até onde vai os poderes da bruxa, né? Lembra que eu falei que eu não gostei da Dina? O motivo disso foi que ela tem uma obsessão gigantesca com a Sam. Enquanto todo mundo tava morrendo, ela só ligou pra Sam, do início ao fim. O motivo disso pode ser que a personagem realmente é otária, mas eu acredito que ela também tá sofrendo algum tipo de influência da bruxa, porque da mesma forma que ela, a bruxa também possui uma obsessão em cima da Sam. Lembra da cena que a Sam tem umas visões da bruxa? Algumas pessoas no Reddit afirmaram que a atriz que faz o papel da bruxa é a Kiana Madeira, a mesma que faz o papel da Dina. Talvez seja só coincidência, mas eles acreditam que ela tem alguma ligação direta com a bruxa. Alguns falam que ela é uma descendente direta da Sarah Fier, enquanto outros vão até mais longe para falar que ela é a própria Sarah Fier e que de alguma forma ela voltou no tempo e se tornou a bruxa, mas isso já tá ficando muito absurdo, né? Por fim, antes de terminar o vídeo, a última teoria é sobre a pessoa que o Josh está conversando online, a Queen of Air and Darkness. O nome dela é uma referência ao poema de Oursman, chamado A Strong Enchantment's Failing, que para quem não conhece, o poema é sobre uma bruxa. Então essa pessoa que o Josh conversa pode ser uma personagem importante no futuro do filme. Pode ser desde alguém que simplesmente leu o poema e usou isso de nome, ou talvez até mesmo
a própria bruxa. Um detalhe interessante sobre esse poema é que, ao meu ver, é sobre uma bruxa que perdeu os encantos em cima de um homem e ele a mataria. Mas, antes de sua morte, ela diz que o homem morreria no dia seguinte. Sem dúvidas, o homem acredita nas palavras dela, mas afirma que ela morreria hoje. O Josh usa o apelido de Sir Silence, ou na tradução, Senhor Silêncio. Será que no final veremos Josh matando de uma vez por todas a bruxa? Ou melhor dizendo, silenciando ela? E em seguida morrendo como um herói? Será que a Dina realmente tem uma ligação com a bruxa? E o que será que a bruxa quer com a Sam? Será que é simplesmente porque ela perturbou seu túmulo? Ou será que tem mais história atrás disso tudo? Disso tudo eu não sei, mas eu te garanto que vamos descobrir isso logo logo. Alguém, por favor, pode me falar como que a Dina conseguiu prender a Sam assim com um fio telefônico?